atividades de história do 9º ano. Atividade 1. Observe a fotografia da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, logo após sua abertura, tendo como destaque, ainda em obras, os prédios do Museu de Belas Artes e o Teatro Municipal. Ao fundo pode-se ver o Pão de Açúcar, aqui está ele. Faça uma pesquisa na internet e registre as transformações ocorridas no Rio de Janeiro que marcaram as primeiras décadas do regime republicano até os dias atuais. Essa questão é muito grande mesmo. Então, o que eu fiz? Eu peguei só algumas coisas e coloquei aqui, tá? Você pode, inclusive, ter colocado mais coisas, né? Igual eu li algumas que tem menos coisas e algumas que tem mais. E parabéns para aqueles que detalharam. Mas eu coloquei algumas coisas bem importantes, né? De 1904, 1905, 1912 e atualmente, tá? Então aí tem algumas transformações que começam aí em 1904 com a demolição das casas antigas para a construção dos prédios, né? No caso aqui o Teatro Municipal, o alargamento das ruas para ter assim uma visão melhor na cidade, né? Para, como eu falo, para ter uma cara mais europeia. E isso também foi muito trágico, né, com os cortiços, porque as pessoas que moravam nesses cortiços nessa região aqui tiveram todas que se mudar e morar nos morros da cidade. Mas enfim, coloquei aqui uma foto antiga, uma foto recente. Você pode estar pausando o vídeo e olhando e conferindo com as respostas de vocês. E atualmente, eu quis também ressaltar aqui agora, atualmente, a Avenida Rio Branco não perdeu o seu valor. Ela ainda é uma das maiores e importantes vias da cidade. Por lá encontram-se alguns dos principais escritórios e bancos do Rio de Janeiro e por toda a sua extensão andam mais de 500 mil pessoas ao dia, vindos de todas as partes da cidade do Rio, Baixada Fluminense e Niterói. Enfim, né, você pode estar pesquisando outras coisas também, né, mas eu resumi nisso daí. Atividade 2. A comunidade de Canudos, formada na década final do século XIX, contestava a distribuição de terras no sertão nordestino e buscava, com a formação do arraial, tirar parte da população sertaneja da situação de miséria e abandono em que se encontrava. À frente da comunidade havia um líder religioso conhecido como Antônio Conselheiro, letra D. Atividade 3. Dentre os movimentos populares que surgiram durante a República Velha, alguns tiveram caráter religioso, destacando-se o messianismo. Quais das alternativas abaixo apresentam corretamente movimentos desse tipo? É a Guerra de Canudos, né, que era regida e era seguido por Antônio Conselheiro. As pessoas que foram morar ali acreditavam nas pregações de Antônio Conselheiro. E a Revolta do Contestado com o monge José Maria, que também as pessoas tinham muita fé no monge, acreditavam muito no que ele falava. Por isso que essas revoltas tiveram um caráter messiânico. Atividade 4. Aí falamos ali para vocês fazerem um resumo da Guerra de Canudos. Né? Aí eu coloquei aqui um resumo para você que você pode estar pausando o vídeo e conferindo. E eu coloquei aqui a citação de um filme para vocês assistirem, pesquisarem e também para ter uma noção melhor do que aconteceu na Guerra de Canudos. É um filme brasileiro chamado Guerra de Canudos. Você pode assistir, que é muito bom. Coloquei para vocês fazerem também a Revolta da Vacina, o que foi a Revolta da Vacina. Então vocês podem pausar aí e fazer, tá? E coloquei uma charge também, aqui que remete à Revolta da Vacina, né? Esse aqui seria o Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista na época, com uma injeção na mão, querendo vacinar as pessoas, com a brigada sanitarista toda atrás, montados inclusive nas injeções, partindo para cima aí da comunidade
para vaciná-los. Mas por que a população se revoltou? Porque não tinha uma campanha de vacinação igual a gente tem na atualidade, né? As pessoas hoje sabem para que está vacinando e por quê, e né, para que aquilo vai ser bom para ela. Né? Faz a campanha e explica tudinho. Naquela época eles não explicavam. Simplesmente chegavam nas residências para vacinar as pessoas. Então eles achavam que esse povo está querendo matar a gente. Nós estamos vivendo aqui todo mundo amontoado, né, contraindo doenças, e eles estão querendo matar a gente para poder acabar com a gente de vez. Né? Então isso aí fez com que a população se revoltasse e partisse para cima da brigada sanitarista aí com ferramentas, cabos de vassoura, jogando, né, aqui, ó, líquido quente, enfim. Essa charge aqui retrata exatamente isso. Revolta da Chibata, também a revolta da Marinha do Brasil, dos marinheiros brasileiros contra, né, os castigos físicos, os baixos salários que eles sofriam dentro da Marinha. Principalmente, né, aqueles que eram descendentes de africanos, os negros, eram os que mais sofriam, que mais levavam chibatadas por qualquer que fosse o motivo que eles descumprissem dentro das regras ali da Marinha. O texto está aqui para vocês lerem e fazer. E um livro também que eu indico para vocês lerem, né, para poder ficar mais antenado, é muito bom A Vida de João Cândido, o Negro da Chibata. Ele foi um dos caras responsáveis aí pelo levante da Marinha. Então é muito bom esse livro, deve ter na biblioteca da escola, porque tá vendo? É do PNDE. E aqui nós temos a Guerra do Contestado, que eu também coloquei um resuminho aqui, que você pode estar pausando e fazendo. E aí, vamos aqui para a imagem. Aqui eu coloquei a imagem, né, da Guerra do Contestado, dos poceiros ali na região, lutando contra as forças do governo. Mas por quê? O que foi o motivo dessa guerra? O motivo era, primeiro, era uma área contestada entre os dois estados, Paraná e Santa Catarina. Não pertencia a nenhum estado, não tinha uma fronteira definida ali ainda. Aí o governo vai e decide construir uma linha ferroviária que ligava São Paulo e Rio Grande do Sul. E no decorrer dessa linha ferroviária aqui, a empresa tinha direito de explorar, né, árvores, vender lotes no entorno dessa ferrovia. Então, mas já haviam pessoas que viviam nesse entorno aqui. Então, eles foram aí desalojando essas pessoas, e o que causou a revolta, né, que foi a revolta do contestado. Eles começaram a lutar para se manter aí, né, nesse local. Eles não queriam ser desalojados e que essa ferrovia passasse aqui e, né, tirassem eles dessas terras. Fora que essas terras também eram contestadas pelos grandes fazendeiros coronéis da época que eram, né, no papel donos dessas terras, também era contestado por eles. Então você pode voltar lá, pausar e fazer o seu resumo. Aí você deve estar pensando, não, mas isso aí não estava no PET, mas é porque a atividade da outra semana estava muito grande e eu simplesmente diminuí ela, dividi para colocar um pouco nesta semana e um pouco na próxima, ok? Vamos então agora para a próxima semana, semana 4. Atividades de História do 9º ano. Atividade 1. Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias sob controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias e as possibilidades de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. Escolha a opção correta abaixo e complete a frase. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada. Eu já até coloquei aí a resposta correta em destaque, mas eu só queria ressaltar que quando fala que dependia de ser um sindicato reconhecido pelo governo, né, além do governo, se a pessoa não fosse assim filiada a esse sindicato autorizado pelo governo, ele não tinha nenhum benefício como férias e tudo mais. Então, no governo, nesse período de Getúlio Vargas, ele queria que todas as pessoas estivessem debaixo
das instituições do governo. Então, o que é a resposta correta? Né? Pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Por quê? Porque ali, nesse momento, para as pessoas receberem o que tinham direito, eles tinham que participar de um sindicato liberado pelo governo, eles tinham que fazer parte de uma organização. Se não fizesse parte da organização, ele não seria reconhecido, não teria seus valores aí reconhecidos. Então, a resposta correta é a letra D. Espero que você tenha entendido do jeito que eu expliquei. Atividade 2. Resumindo a República Velha. Aí pediu para você acessar esse site, né? Fazer um resumo, completando aí os fatos mais importantes desse período. Aí o que eu fiz? Alguns fatos eu já coloquei no PET lá da terceira semana. E alguns eu resumi aí. Não vou ler todos, né? Mas dá para você pegar o resuminho aí. República Velha, República da Espada, mandonismo, coronelismo, clientelismo, política dos governadores, voto de cabresto, política do café com leite e movimento operário. Então, todos eu coloquei o resuminho. Não, Guerra de Canudos, Revolta da Chibata, Guerra do Contestado, Coluna Prestes. Para os meus alunos, o que estavam lá no PET 3, eu não repeti no PET 4, tá? Enfim, foi isso a correção aí da quarta semana. Fui bem breve, que eu quis fazer com que coubesse as 2 últimas semanas no mesmo vídeo.